Então, dando continuidade a essa questão da civilização ocidental, hoje o que nós tratamos por Ocidente, nós tratamos, vamos dizer assim, o que a propaganda de determinados agentes políticos tratam como Ocidente é um Ocidente já em degradação, é um império já em degradação, estado muito próximo ao que acontece no período antigo, final do período antigo, ali Santo Agostinho com o Império Romano, e é o que prenuncia uma nova ordem das coisas. Na verdade, o Iluminismo e a Revolução Francesa são os Césares, são uma espécie de César que vai romper com a nossa forma de projetar a nação, projeto de nação, a nossa forma muda. Não existe mais ali a figura do monarca, que é muito característico aqui no Ocidente. Um monarca abençoado pela Igreja. Agora é o Estado como um projeto de nação, e o Estado cada vez mais, conforme a técnica evolui, o Estado começa a inchar os seus meios de ação, o poder começa a latejar, por assim dizer. E esses são os termos que o Bertrand de Jouvenel vai usar no tratado dele, né? O poder, a latência do poder. E o indivíduo ele começa a estar cada dia e cada vez mais sufocado. E a visão que a sociedade liberal tem de homem, de ser humano e de humanidade é algo total e completamente adverso da visão clássica ocidental, por assim dizer. No tocante à lei, no tocante a indivíduo, na necessidade que a cultura tem de orientar o indivíduo para que ele se posicione na polis, a transmissão da tradição, isso são elementos que sempre foram muito fortes no Ocidente, acabam se perdendo com esses Césares, por assim dizer. E essa ruptura com a tradição antiga ocidental, quando se clama por um passado, por uma antiga ordem, não é um retorno ao paganismo, não é uma orientalização. A antiga ordem, a civilização ocidental, com a sua unidade e trânsito de ideias intactas. Quando eu digo as ideias, eu me refiro ao que foi desenvolvido no período medieval e etc. Que hoje nos é completamente obscuro, né? Não é? A Idade das Trevas, né? Esse período que nos é total e completamente obscuro, nós vemos que enquanto essa ruptura nos deixa total e completamente desorientados, na antiga ordem existia um compromisso da tradição e da cultura orientarem o sentido da vida do homem. Porque o homem ele não era esse ente solto como é no liberalismo. No liberalismo o homem é esse escopo, né, de liberdade, o indivíduo. Só que o indivíduo é uma coisa solta, não é? Agora, no período medieval, onde se tinha o desenvolvimento dessa ideia clássica da polis grega, dentro dessa ideia de corpo místico de Cristo, a cultura tinha o compromisso de orientar a vida humana, porque existia ali aquele ser que precisava se colocar diante de uma comunidade, e ali existia um compromisso para que esse sujeito estivesse bem instalado, né? A cultura seria o seu auxiliar para... A cultura e a tradição iriam lhe responder uma série de dilemas para que
esse sujeito estivesse devidamente instalado, devidamente munido de um repertório de histórias ao qual ele pudesse, nem que seja mimetizar diante de situações difíceis ou diante de dilemas existenciais hoje que para nós são tão comuns, né? Os adolescentes hoje não sabem o que vão fazer da vida. Eles sabem que eles vão para a faculdade. Vão fazer o que na faculdade? Nem eles mesmos sabem. Que porcaria que eles vão fazer na faculdade? Eles não sabem. Você vai lá e inscreve o garoto num curso de Direito e depois de 4 anos ele é munido de uma habilidade técnica, mas a formação superior da cultura, que é a tradição que vai orientá-lo a respeito do que fazer na vida, isso ele é total e completamente desarmado e desmunido, não é? E a nossa vida é tão breve, não é? A necessidade que nós temos de sermos orientados, pelo menos de receber uma dica, né? O que você faz aí? Né? Que a tradição homérica tem, que o todo de Ocidente tem, não é? E notem que hoje, total e completamente desaparelhados diante da própria vida, nós somos tecnicamente muito bem aparelhados. Né? Nunca uma civilização foi tão bem aparelhada tecnicamente, teve tanto conforto quanto nós. Mas também nunca houve tanto desconforto na alma, por assim dizer. O que se vai fazer com a própria vida. Nunca houve estruturas da consciência tão perdidas quanto as nossas. Ao ponto de que hoje em dia é dificultoso para a estrutura de possibilidade das pessoas imaginar, por exemplo, o casamento dando certo. Isso na estrutura de possibilidade das pessoas é algo muito difícil. Mas na verdade foi o que fundou a nossa civilização até aqui. Uma grande sucessão de casamentos que deram certo, crianças que foram bem educadas, e essas crianças desenvolveram seu gênio, foram adultos e construíram a civilização que chegou até aqui, não é? Se Platão, Aristóteles, se Agostinho, o que foi a mãe de Santo Agostinho? A mãe de Santo Agostinho orou um monte para que ele se convertesse. E São Tomás de Aquino, por exemplo, era de família rica, né, virou frade franciscano. Então foram crianças que foram muito bem educadas dentro desse modelo de família, com o casamento dando certo, uma família onde cada um tinha o seu posto, cada um era educado para ocupar o seu posto na realidade. E então as decisões depois na vida adulta se tornavam muito mais leves. Então essa ideia de religião, essa ideia de casamento, essa ideia de servir a comunidade é algo que é muito normal e norteou a construção da nossa civilização por muitos séculos. O Ernesto Araújo fala em mais ou menos 32 gerações. Ele fala lá no ensaio dele, Trump e o Ocidente. Recomendo que leiam. Então vejam, mas hoje na estrutura de possibilidade das pessoas, na consciência, o imaginário delas não consegue conceber um casamento dando certo. Não conseguem, o fato de que eles podem ter filhos lhe causa terror, por assim dizer, sendo que isso foi a coisa mais normal do mundo há 3, 4 gerações atrás, menos até, vamos colocar menos, 2, 3 gerações atrás, a coisa já era algo normal no ciclo da vida. Você vai ter filhos e etc. Os filhos são a escola de amor incondicional e etc. E hoje isso tudo foi perdido. Houve um sufocamento dessas ideias para que não circulassem mais. Seja uma proibição jurídica. Hoje a gente não pode mais dizer que casamento o casamento tradicional, a gente não pode mais defender, né? E também, além dessa proibição jurídica, um alto volume de propaganda de ideias que se contradizem com as ideias da nossa civilização.
Então é normal esse estado de perdição na atualidade. A bússola, que é a tradição que nós usávamos para nos orientar, foi propositalmente quebrada, porque assim o poder do Estado aumentou de forma galopante, assim as megacorporações tiveram acesso à mão de obra barata, não é? Ou seja, uma elite organizada, muito autoconsciente do que estava fazendo, teve uma certa preocupação em tirar determinadas ideias de circulação. Isso não é nenhuma loucura. Isso é um grupo de pessoas bem organizadas que não queria que determinadas ideias circulassem. E colocou em circulação ideias que são contraditórias a essas. Ponto. Isso é totalmente possível. Isso é totalmente visível. Nós vemos isso acontecendo no jornal. Aparece lá o Bolsonaro e não sei o que. Aí os caras vão lá e escrevem: despiorou a economia. Então, isso é uma coisa totalmente possível. Ter uma determinada estrutura de ideias, que são as nossas ideias enquanto ocidentais, e haver um esforço de uma elite organizada para que haja o sufocamento da circulação dessas ideias. Nós vemos isso, por exemplo, com o que o Bolsonaro fala. Um exemplo claríssimo. Isso não serve de exemplo também para os valores de família, cristianismo, filosofia clássica. Isso foi o que aconteceu com o período da Idade Média. Foi tratado, se assumiu que a Idade Média foi a Idade das Trevas,